O tema de hoje é autoridade e submissão. Será que temos sido submissos à autoridade de Deus e às autoridades designadas por Ele aqui na Terra? Para saber um pouco mais sobre esse assunto, vem com a gente! Eu sou a Daiane. E eu sou a Raíssa. E esse é o nosso canal Caminho do Reino. Aqui nós postamos vários conteúdos que é para o nosso crescimento espiritual. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário e segue a nossa página no Instagram. É isso aí. E para iniciarmos a palavra hoje, nós iremos ler Romanos 13, 1 e 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação para si mesmos. Quando falamos de autoridade, qual que é a primeira coisa que vem em nossa mente? Deus. Deus é a maior autoridade sobre todo o universo e nós devemos conhecer essa autoridade e fazer a sua vontade. Sabemos que a queda de Satanás foi por causa da rebelião dele contra Deus, porque ele queria ser como Deus, ter a autoridade que Deus tem. Em Isaías 14, do 12 ao 15, mostra isso. Vamos ler. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguirei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Então, se queremos servir a Deus, nós não podemos violar o princípio da autoridade. Se fizermos isso, estamos seguindo o mesmo que Satanás. Mais do que ter medo das nossas pregações, das obras que fazemos para o reino, o maior medo de Satanás é a nossa submissão à autoridade de Deus. E o nosso maior exemplo de submissão à autoridade é Jesus, que entendeu a vontade de Deus, que era ele ser crucificado na cruz para a nossa redenção. E o que ele fez? Ele obedeceu, ele se submeteu a essa vontade. Nós vimos no início da palavra que Deus é a maior autoridade de todo o universo. Mas o que nós precisamos aprender é que toda autoridade humana procede de Deus. Ou seja, Deus está acima de todas as autoridades. E toda autoridade está debaixo de Deus. Em Romanos fala que nós devemos nos submeter às autoridades designadas por Deus aqui na Terra. Pois o pecado de rebelião é mais sério que qualquer outro tipo de pecado. E a palavra diz, quem procede em rebelião traz condenação para si mesmo. E aí nós resolvemos pesquisar o que significa rebelião. Rebelião é uma revolta, é uma desobediência. É quando um grupo de pessoas resolve não acatar mais ordens superiores. A rebelião é você defender o seu ponto de vista e não se submeter. E nós pesquisamos também o que é condenação, porque é uma palavra forte. E a palavra diz que traz condenação para si mesmo. A condenação é um julgamento que condena a uma punição, a uma sentença, a uma pena. E nós vemos na palavra sérias consequências que pessoas que se levantaram contra autoridades designadas por Deus tiveram. O exemplo disso é Cão, filho de Noé. Em Gênesis 9, do 20 ao 27, conta este fato, onde Noé, que era um agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. E bebendo do vinho se embriagou, ficando nu dentro da sua tenda. Cão, seu filho caçula, ao ver a nudez do pai, corre contar para os seus dois irmãos. Com certeza, ao que se refere aos ensinamentos dados por Noé aos seus filhos, Noé estava errado em ter se embriagado. Porém, Noé era uma autoridade estabelecida por Deus na família, mas Cão não conseguiu enxergar isso. Já os seus dois irmãos, Jafé e Sem, trataram essa questão de forma diferente. Eles entraram na tenda de costa para não ver a vergonha do pai e cobriram a sua nudez com uma capa. E o que Cão e seus irmãos receberam pelos seus atos? A descendência de Cão foi amaldiçoada. Contrário, Jafé e Sem foram abençoados. Outro exemplo
é Arão e Miriam, irmãos mais velhos de Moisés. Essa história está em Números 12, do 1 ao 15. Arão e Miriam criticam Moisés por ter se casado com uma mulher etíope, e eles dizem: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Quando eles fazem essa pergunta, eles se acham no direito de estar na mesma posição que Moisés estava. E pela lei, Moisés não estava correto em se casar com uma mulher etíope. Mas os assuntos espirituais não têm nada a ver com os princípios deste mundo. Quando Arão e Miriam falam contra Moisés, eles tocam numa autoridade de Deus. E quais foram as consequências? A ira de Deus se acendeu sobre eles, e imediatamente Miriam ficou leprosa e teve que suportar essa vergonha por 7 dias. Vemos a diferença de submissão à autoridade em Davi, que reconhecia Saul como ungido de Deus. E mesmo sendo perseguido por Saul, quando teve a oportunidade de matá-lo, ele não estendeu sua mão para o feri-lo. Saul foi rejeitado por Deus pela sua desobediência. Mas isso era uma questão entre Deus e Saul. A responsabilidade de Davi perante Deus era se submeter à autoridade que tinha Saul como rei. Conseguimos ver nesses exemplos o quanto é importante nós nos submetermos a Deus e às autoridades designadas por Ele aqui na terra. Muitas vezes nós vemos pessoas que se levantam contra pastores, contra líderes, contra governantes, contra pais. E talvez pela lógica humana do certo e do errado, elas estejam certas. Por quê? Porque as autoridades erram, pecam, elas são seres humanos. Mas isso será um tratamento entre Deus e essas autoridades. Nós não podemos nos levantar contra eles e nem expor os seus erros. Pois o que a carne mais gosta é de ver as autoridades expostas à vergonha. E se alguém serve a Deus, faz a obra e está em rebeldia com alguma autoridade, isso é como fogo estranho para Deus. Mas o homem que serve a Deus, por meio da submissão à autoridade, isso Deus recebe. Porém, aquele que faz a obra, mas não obedece à vontade de Deus e nem é submisso à sua autoridade, isso Deus não recebe. E para finalizarmos a palavra de hoje, se você ouvir alguém falando mal ou expondo algum erro de alguma autoridade, seja ela qual for, não compartilhe desse pecado. Tenha discernimento para saber quem são suas autoridades e se submeta a elas. Porque quando nos submetemos a elas, nos submetemos à vontade de Deus e seremos sempre abençoados e honrados por Ele. E se você quer saber um pouco mais sobre autoridade e submissão, nós temos um livro para indicar que abriu a nossa mente. Nos fez entender ainda mais a importância de uma autoridade e a importância de nos submetermos a ela. Verdade. E esse aqui é o livro. O escritor é o Otmani, inclusive o nome do livro é o tema que escolhemos para hoje, Autoridade e Submissão. O livro é um pouco antigo, mas é muito bom, vale a pena ler. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenha acrescentado na vida espiritual de vocês. Compartilhe com os seus amigos, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho e siga a nossa página no Instagram. Deus abençoe e até a próxima!